A segunda temporada da Classe dos Heróis Fracos acaba de chegar ao catálogo da Netflix com apenas um mês de diferença da chegada da primeira temporada. É isso mesmo que você ouviu, em 25 de março, né? Mês retrasado, dá pra dizer assim, nós recebemos a primeira temporada no catálogo da Netflix e logo um mês depois, no dia 25 de abril, eu sei que esse vídeo tá chegando meio atrasadinho, tá? Verdade seja bendita, eu assisti essa parada toda no fim de semana passado, mas vocês sabem que os nossos conteúdos acabaram encalacrando, embolando, atrasando, então eu tô conseguindo entregar pra você agora. Mas o que eu queria dizer, sem me embananar tanto, é que foi uma janela muito curta da primeira pra segunda temporada, por quê? Existe uma particularidade bastante específica com relação a essa série, é que a primeira temporada não foi feita pela Netflix e ela é de 2022. Foi lançada há mais de 3 anos atrás, ou mais ou menos 3 anos atrás, em uma outra plataforma chamada Wave, e aí agora há pouco a Netflix acabou de licenciar, trouxe para o seu catálogo, mas ela já tinha deixado engatilhado uma segunda temporada. Então por isso que em alguns espectadores deve ter criado essa sensação esquisita de caramba, lançou a primeira temporada, um mês depois já lançou a segunda. O fato é que a primeira já estava pronta há muito tempo e por isso, né, deu esse conflito esquisito aí. Não importa, eu assisti as 2 temporadas, já tem vídeo aqui nesse canal a respeito da primeira, não sei se você assistiu, mas a nossa Maria Eduarda vai botar a thumb na tela aí pra você se orientar. E hoje a gente vai continuar então falando sobre Classe dos Heróis Fracos, o meu querido Wiki Hero, uma das melhores webtoons que eu já li em toda a minha vida. Mas vamos falar da Season 2, vamos falar da Class 2, que é como ela é chamada. Alguns detalhes, eu separei uns frames pra gente comentar aqui, diferenças, será que a qualidade se manteve, será que o quadrinho foi deixado pra trás, entre outras tantas coisas após a vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e o Wiki Hero é de fato uma webtoon sensacional. A primeira temporada da série também trouxe uma qualidade muito bacana e resumindo o que eu disse no outro vídeo já feito, meio que eu gostei bastante da coisa, mas é necessário criar aí um certo distanciamento porque realmente tem muitas diferenças. Se na primeira temporada eles pegaram um arco que era basicamente o passado do protagonista para fazer daquilo um ponto de partida, para fazer daquilo um início, agora eles pegaram uma parte da obra que eu verdadeiramente tive muita dificuldade para reconhecer alguns pontos. É muito fácil de observar e constatar e de dizer que a cada episódio a série vai se afastando ainda mais da webtoon, mas isso não significa que ela esteja se tornando uma coisa horrorosa, uma coisa desagradável. Para quem tem as referências é um pouco desesperador, sim, mas eu confesso para vocês que a experiência dos 8 episódios da segunda temporada para mim também foi muito legal. Então você tem 8 episódios na primeira, 8 episódios na segunda, já é bastante material para assistir, concorda? Muito bem, a gente já vai dar uma olhada em algumas imagens. Antes disso, recadinho especial da firma. A mais recente e maravilhosa edição da Creative Box da editora Kras acaba de chegar e eu tô louco pra te mostrar isso aqui. Mas antes uma pergunta, você sabe o que é uma Creative Box? Já imaginou uma fonte de criatividade na palma da sua mão? A Creative Box é uma seleção de materiais artísticos e itens colecionáveis para dar uma força à sua criatividade. Trabalhamos com marcas de primeira linha para uso artístico e profissional, como Winsor & Newton, Puretak, Caran d'Ache, Pelican, dentre outras. E o melhor de tudo, o preço dos produtos sai muito mais barato do que se fossem adquiridos individualmente. Você descobrirá materiais diferenciados para criar e explorando técnicas diversas. Cada edição é uma seleção e tema diferente. Adquira a Creative Box para recebê-la no conforto de sua casa. Creative Box, a criatividade é a caixa do artista. Perfeito, agora que você já entendeu o que é esta incrível caixa, saiba que a edição Lápis e Grafites, que é a mais recente e fantástica edição da Creative Box, já está disponível no site da editora Kras. Eu vou pedir para a Duda colocar os 2 links possíveis para compra na tela, mas claro, o nosso barrão também vai fixar no primeiro link fixado aqui embaixo, tem o link para aquisição. Por esse preço absurdo você vai receber uma quantidade, uma qualidade
de equipamentos que é realmente muito superior ao valor que você tá gastando para adquirir, tá bom? Isso aqui é um kit, uma seleção de materiais pensados justamente para inspirar a sua criatividade e que na junção aí de todos esses objetos muito bacanas, o professor acaba conseguindo fazer um preço que é um preço de kit promocional mesmo. Então adquira já a sua caixa do artista, qualidade de primeira linha para todos os traços. Vem comigo, vem com a editora Cras, vem curtir a sua Creative Box. Muito bom, agora que você já recebeu a mensagem do nosso professor e mestrão, vem comigo ver um frame aqui, eu quero te mostrar umas coisinhas. Certo, então eu já te passei o serviço, o produto já está disponível na íntegra no catálogo da Netflix. Mais uma vez a Netflix repetindo aquilo que eu considero um erro, né, de soltar todos os episódios de uma vez. Mas no caso de um dorama não tão conhecido, talvez não seja tão grave, a gente dificilmente faria cena a cena dessa obra. Embora eu precise admitir que seria um tesão fazer isso, tá? Porque eu tenho muito carinho por esta peça. Que peça é essa que você tá falando? Tudo que envolve esse universo, esses personagens, eu realmente gosto deles. Olhando para esse pôster que tá aqui na tela, né? E olhando para qualquer imagem da Webtoon, deixa eu até pegar uma aqui para mostrar para vocês, ó. Algumas coisas me chateiam bastante, tá? Eu já havia comentado isso no primeiro vídeo, mas vamos aqui de novo. O fato de que eles abandonaram completamente os cabelos coloridos me chateia. Eu entendo que em se tratando de um elenco essencialmente coreano, né? Que normalmente todos têm o cabelo muito escuro, talvez perucas e, sei lá, tinturas não ficassem tão bacana quanto o desenho no traço do mangá mesmo, no traço da Webtoon. Claro, né, que no desenho, na coisa desenhada, você tem um outro nível de liberdade e uma outra margem pra ficar ridículo, pra virar carnaval. Mas é que os personagens na Webtoon, eles têm características visuais tão específicas que você bate o olho e você já sabe quem é quem. E quando eles tentam levar isso pra série, ignorando as cores dos cabelinhos, né? Tá vendo? Ó, todo mundo que tá na tela agora tem o cabelo escuro, tem o cabelo preto. Então, quer dizer, é uma rapaziada ali que, acho que até pra gente que é ocidental, talvez se torne ainda mais complicado, né? De distinguir certas diferenças. Mas o grosso do elenco dessa segunda temporada já tá aqui nesse pôster. O pôster tá muito bonito, né? E o serviço é basicamente esse. A temática de Wiki Hero, assim como na primeira temporada, continua sendo a mesma, que é basicamente o desespero do aluno do ensino médio coreano, que pelo visto passa por um nível de bullying assim desesperador, inacreditável, e não só em Wiki Hero, né? É uma temática muito comum em dorama, em Webtoon. Tudo bem, não é dorama, é K-drama, a gente sabe a diferença, mas é só pra abreviar o assunto, tá? Me parece que é uma temática muito frequente, e aqui continua do mesmo jeito, muito pesado, né? Tem bastante violência, não tanto quanto eu gostaria, admito que no quadrinho, a meu ver, né, a parte das lutas e a parte da violência em si, ela é melhor retratada, mas é uma temática que continua presente, tá bom? Então, se você se incomoda com esse tipo de questão, vai na maciota, mas não deixa de ir não, tá? É uma obra bacana, eu assisti com o meu filho de 10 anos, acredito que a classificação etária não seja pra ele, mas mesmo assim, na minha visão, foi uma experiência muito importante. Por quê? Porque como ele tá em idade escolar, eu preciso que ele saiba, não só através da minha boca, mas através de obras audiovisuais, como é o perigo do bullying, né? E coisas que não podem acontecer com ele na escola de jeito nenhum, sem que ele reporte para um adulto. Então eu acho que, mesmo sendo às vezes um pouco pesado, né? Cenas um pouco mais agressivas e tal, para um moleque de 10 anos, eu acho que acaba funcionando meio que como um fica esperto, sabe? Se você vê isso acontecendo na tua escola, ainda que em um nível um pouco menor, isso não vai ser normal nunca de jeito nenhum. E isso é o verdadeiro bullying, né? O que acontece nessa série é o verdadeiro crime de bullying e não o que estão comentando no Twitter recentemente, como por exemplo, isso é assunto de outro vídeo, tá? Mas estão chamando a Bella Ramsey de feia, isso é bullying. Não, isso não é bullying, isso é uma crítica à estética da série que infelizmente precisa ser endereçada. Outra hora a gente vai falar sobre isso, muitos vídeos sobre The Last of Us e Bella Ramsey ainda virão, tá? Voltando aqui pro Wiki Hero, a temática é
é essa, só que no final das contas, assim como a Webtoon, acaba se tornando uma série dramática sobre bullying e lutas, porque tem toda a questão de que eles estão o tempo inteiro, né, se estranhando, se pegando de porrada. No quadrinho muito mais, tá? Falta luta nessa série. Isso é uma parada que me incomoda. Poderia, no quadrinho, quando eu falo quadrinho, Webtoon, tentar resumir aí que é tudo muito próximo, muito parecido, mas é que na Webtoon tem até um ranking, né? Eles são designados por nível e tal. Esse moleque aqui, que é o mais nerdolinha, né, o nerd clássico, ele tem um aplicativo no celular que ele vai designando lá, fulano subiu um nível, subiu uma posição, o outro é bom de porrada, não sei o que tem. Nada disso é mencionado na série, né? Acaba que a pancadaria fica meio que em segundo plano e o mote principal é a questão de um aluno torturando o outro, mesmo a parte do bullying na prática. Esse quadro que eu coloquei aqui, ó, essa imagem não fui eu que fiz, tá? Mas eu encontrei pronta na internet e muito bem feita, muito bonitinha. Ela basicamente designa, né, de maneira prática e fácil as diferenças do personagem do quadrinho, né, e do personagem da série, da Webtoon e da série, pra você ver como é que realmente houve um abandono de cores, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas mesmo assim ficaram bem caracterizados, tá? A parte física é muito parecida, o que ficou longe mesmo foi só a cor do cabelo, e com relação aos nomes, essa é outra parada difícil. Cara, essas obras que vêm do outro lado do mundo, elas sempre recebem uma série de adaptações, né? É um outro planeta sendo trazido pro nosso, é óbvio que eu acho incrível, sou apaixonado por isso. Mas, por exemplo, o Yeon Si-un, né, que é o protagonista, esse menino aqui, na minha cabeça o nome dele é Gray. Por quê? Porque na Webtoon, além de tudo, eles têm nomes ocidentais. Pelo menos a versão que eu li no site Webtoon, eles têm nomes ocidentais. Então o Gray é interpretado por esse menino que tá aqui do meu lado direito. Vamos da esquerda pra direita, tá? Descendo o Big Ben, né, que é o nome dele nos quadrinhos. Aqui se chama Park Hoo-min e é interpretado por um idol famoso lá. Ele não tem o cabelo vermelho o tempo todo, tá? Eles fizeram uma conexão desse personagem com o Hanamichi Sakuragi, que é um dos personagens do Slam Dunk. Eu não sei se a Duda conseguiria colocar uma imagem dele aí. Provavelmente ela vai pôr porque ela adora Takehiko Inoue também. Então ela deve colocar aí. Mas ele não tem o cabelo vermelho o tempo todo, tá? É só na apresentação a gente já fala mais sobre isso. O Alex Go, né? Que pelo que eu entendi agora, no nome oriental se chama Go Hyun-tae ou alguma coisa assim. Esse ficou muito parecido porque o cabelo tá igualzinho. Esse aqui é o Nerdola, né? O Nerdola clássico também ficou muito bom. E o principal antagonista, o principal vilão, ele foi interpretado por um excelente atriz, que é o Na Baijin, né? Que esse aqui, ó, canto inferior esquerdo. Na minha cabeça o nome dele é Donald Na, né? Que é o nome dele na Webtoon. Mas eles não colocaram a caceta do cabelo loiro, que pra mim fez muita falta. Como eu não terminei de ler a Webtoon, talvez esse arco que foi adaptado aí na classe 2 tenha, né, na segunda temporada, tenha misturado algum flashback do Big Ben que eu não conhecia. Então teve algumas coisas ali que me surpreenderam e que eu não sei se estavam num flashback que aparece num ponto futuro da obra da própria Webtoon, ou se simplesmente foram criados pra série, né? Algumas passagens eu reconheci, outras pra mim foram absurdamente novas, assim, eu não faço ideia de onde tiraram. A adaptação desse personagem aqui talvez tenha sido a minha favorita, tá? Que é eu não sei nem pronunciar o nome desse desgraçado, mas é basicamente o psicopata da cabeça roxa aqui, que no caso da série não teve o cabelo pintado também. O que é isso aqui? Mais uma imagem de comparação, né? Mostrando o Gray e todos os outros personagens. Se encontra com bastante facilidade no Google, porque a galera que é apaixonada pela Webtoon faz questão de referenciar, né? Deixar claro que existe um referente, né? Um lugar de inspiração para que o personagem tenha aquele visual retratado. Praticamente os 3 antagonistas que aparecem nessa segunda temporada, faltou tanta gente, faltou tanto personagem. A Webtoon, ela tem um elenco realmente gigantesco de personagens incríveis que já poderiam estar sendo retratados. Nessa segunda temporada,
toda a história gira em torno de mais ou menos 7 figuras, que são esses 3 vilões principais e os 4 protagonistas que incluem o Grey, né, que é o White Mamba. No quadrinho nem se menciona a questão dele ser a mamba branca ou cobra branca na série. Algumas coisas muito boas não estão sendo mencionadas, tá? E isso faz falta. Mais uma vez eu te digo, a série tá legal. Tá faltando personagem, tá faltando pancadaria, mas tem alguns caminhos dramáticos que eu tô gostando e vamos seguir por aqui. Então, conforme eu te disse, né, os 3 vilões principais e os 4 protagonistas que acabam sendo aí a essência dessa segunda temporada. É esquisito você parar pra pensar que da primeira pra segunda temporada, que nós tínhamos um trio de protagonistas na primeira, a gente foi pra um quarteto agora que é quase que integralmente novo, né, mantendo só o Grey, só o protagonista e adicionando 3 novos muito bons personagens. Ainda tá faltando uma galera aqui, tá? Eu já vou falar sobre um deles especificamente, mas é um quarteto muito bom. Pra quem gosta do quadrinho, a galera da Webtoon sabe que esses 4 aqui, mais um, são o quinteto principal, né? Então, agora, quem sentiu falta dos 2 lá da primeira temporada, se você não leu o quadrinho, você precisa saber que, de fato, agora a gente tá no time principal, tá bom? Esse aqui é o quadro principal do Corinthians, essa aqui é a galera que deveria estar jogando desde o princípio, com a exceção do Gerhard, que eu não sei o nome oriental, mas esse cara tá fazendo muita falta. Eu esperei no final da segunda temporada um ganchinho que puxasse ou apresentasse ele, mas esse gancho não veio. Final da temporada trouxe outra coisa lá, que é um gancho também, mas esse personagem permanece ausente. O pessoal costuma dizer que normalmente quando uma série entra no top 10 da Netflix durante o fim de semana da semana que ela estreou, a próxima temporada é praticamente garantida. E no caso de Wiki Hero, né, que a gente já teve 2 temporadas, eu acredito que uma terceira temporada seja inevitável, tá? Ainda não tem confirmação, se você tá preocupado com isso, me perdoa, mas até o fechamento desse vídeo ainda não foi confirmada, mas tem gancho, a história permanece aberta, ainda que a segunda temporada tenha conclusão, ok? Não gostei da conclusão, mas ela tá lá, então saiba que tudo indica que essa onda aqui vai continuar, e os doramas estão muito fortes, né? As adaptações de Webtoon estão fazendo muito barulho. Eu seria aí realmente idiota o suficiente pra quase garantir pra você que a Class 3, né, é meio que inevitável. Separei essa imagem aqui pra mostrar pra vocês que algumas cenas de fato foram muito bem levadas do quadrinho pra tela, e inclusive até o enquadramento, né? Você percebe que a fotografia é muito parecida. Essa batalha do Grey contra o psicopata aí no terraço de um prédio é um dos momentos mais divertidos da Webtoon, e na série, tudo bem, não foi tão bacana quanto no quadrinho, mas foi legal, teve o vaso, né, teve um monte de coisa que quem conhece sabe do que eu tô falando. A qualidade da imagem é absurda, né, a fotografia da série também tá muito boa, às vezes o ritmo nem tanto, tá? Tem umas barriguinhas ali no meio dos 8 episódios, mas no geral tudo fica bem. Esse aqui é o Hanamichi Sakuragi, né? Se eu estiver falando o nome desse personagem errado, você me corrige, hein, Duda, pelo amor de Cristo, ok? Mas ele é apresentado de um jeito ainda mais palhacildo do que ele é no quadrinho, né? Ele tem essa coisa da relação dele com o basquete, e ele chega de cabelo vermelho, colocamos ele na thumb, inclusive, mas é meio que uma brincadeira, até uma piadinha de metalinguagem com o fato de que nos quadrinhos todos eles têm o cabelo colorido e que meio que isso seria impraticável na série por conta do elenco coreano. Então ele tá com o cabelo pintado de vermelho só na apresentação, mas na próxima cena essa tinta já desaparece e ele continua super carismático, tá? O personagem é muito bom, ele tem aquele jeitão encantador, ele é o bom de briga da escola do Grey, né? Então ele é o cara que mantém ali a paz. Eu não vou entrar muito na história porque eu quero que você assista, tá bom? E já tô te deixando a recomendação, saiba que tá valendo a pena, mas independente disso, vou tentar fazer uns outros comentários aí menores, sem tanto spoiler, sem tanta gracinha, só pra pontuar uma coisa e outra, tá? Esse é o vilão principal da segunda temporada e que, a meu ver, é o vilão principal da obra toda, né? Que é o Donald Na. Aqui na série ficou com um nome oriental, como é que é mesmo? Nabaijin? Uma coisa assim, não importa. Excelente caracterização, que saudade da cabeça loira. Esse
esse é o personagem cuja cor do cabelo fez mais falta, primeiro pra identificação, né, que a gente já bate o olho e percebe, e segundo, porque no final da primeira temporada, a gente teve uma cena pós-créditos, não lembro se foi pós-créditos ou bem no finalzinho do último episódio, que mostrava uma mão toda tatuada que evidentemente era uma versão dele da Webtoon. Só que aí você chega na segunda temporada, e a segunda temporada eu acho que a Netflix participou da produção, e esse personagem não manteve essa caracterização tatuada que a gente viu no final da primeira temporada. Eu achei isso uma merda, né? Ele ficou completamente diferente. Quando eu vi essa mão, primeira temporada acabou a mãozona toda tatuada, eu imaginei aquele boneco loiro. Ó, até tem frame dele aqui, eu tinha deixado pra vocês verem, né? Esse aqui, tá vendo? Ó, esse loirão é o Donald Na. Ele tem um monte de piercing, ele é todo tatuado, ele tem um puta visual específico, mas no final das contas ele acabou virando mais um coreano, assim, default, né? Com todo o respeito do mundo, embora o ator seja muito bom e segure o tranco, mas faltou toda a personalidade do cabelo e das tatuagens, tá? Então aqui eu achei meio propaganda enganosa, mas vamos ver se de alguma forma, né, isso pode ser corrigido numa terceira temporada, não sei. Algumas cenas muito criativas, né? Com uma composição, um design de produção bastante poético, então tem uma grande batalha na chuva, onde todos chegam de guarda-chuva. Não vou entrar muito nos detalhes dessa batalha de guarda-chuva aqui por conta dos spoilers, mas na próxima cena eu vou ter que fazer a reclamação e o spoiler é gigantesco, então agora não vai ter como fugir disso, Duda. Você bota aí um alerta de spoiler bastante gritado, né? Eu vou matar o final da segunda temporada, tá bom? Então se você não quer tomar um spoiler gigantesco, para por aqui. Mas se você já assistiu, vem comigo porque eu preciso fazer esse comentário. Te avisei, hein? E o Donald Na, ele morre, né? No final da segunda temporada, o que me deixou bastante decepcionado, porque eu tenho na minha cabeça a imagem dele como vilão principal. Gostaria que a história continuasse com ele, porque na Webtoon ele passa muito tempo sendo que uma figura intocável, assim, ele é o cara que manda nos outros. O nosso protagonista, ele espanca muita gente antes de chegar próximo, né? Antes de saber da existência do Donald Na. E eu não sei se ele volta loiro, eu não sei se é uma mentira essa morte dele aqui, porque assim, como eu não terminei de ler a Webtoon, e eu já te disse isso, pode ser que num ponto futuro da obra tenha rolado um flashback onde aconteceu essa história toda aqui que eu acabei de testemunhar. Mas lembrando que ela tem um mix de várias coisas, né? Porque a própria treta no terraço mesmo, no quadrinho, ela acontece num ponto relativamente mediano da obra, tá? O gancho fica, mesmo com a morte do Donald Na, supostamente nas costas do cara maluco, do psicopata lá que briga em cima do terraço, e no finalzinho também da segunda temporada nós temos o retorno daquele personagem, se não me falha a memória, o Sorro, que era o melhor amigo do Gray, né, que ficou em coma no final da primeira temporada. Na Webtoon, esse personagem aqui, ele tem uma função muito emocional pra psique do protagonista, mas ele não tem tanto destaque, tá? É que ele ficou tão bom na série, e esse ator aqui, esse menino é tão foda, que eu acho que eles decidiram adicionar mais destaque, então numa terceira temporada, inevitavelmente, eu acredito que a gente vai ver mais desse carinha, né, desse cara aqui, ele deve voltar a aparecer. E no geral é isso. A segunda temporada de Weak Hero, né, ou a classe dos heróis fracos, tem ali os seus problemas de ritmo, de dinâmica, às vezes te deixa um pouco cansado na progressão dos 8 episódios, mas no geral é um produto muito bom, tá bom? Se fosse pra dar uma nota numérica em questão de dorama, eu acho que a gente estaria aqui sobrevoando algo ao redor de um número 8, tá? Acho que é um número muito sólido. E eu recomendo demais que você assista tanto a primeira quanto a segunda temporada. E óbvio, cara, se você é uma pessoa que gosta de história em quadrinho, recomendo mais ainda que você acesse a Webtoon, porque a história original tá lá, com os personagens todos coloridos e tudo mais. Então, além de tudo, né, é o tipo de obra que abre um outro leque de possibilidades para quem é mais curioso de ir atrás do ponto original, né? De onde vem a referência, de onde que tá saindo essa parada. Porque, mano, se você instalar o aplicativo do Webtoon no seu celular, você não vai atrás apenas do Weak Hero. Você vai descobrir um oceano de obras, assim, inesquecíveis. Muitos dos melhores quadrinhos que eu já li na vida, inclusive, estão por lá.
E eu tava devendo mesmo esse vídeo de Weak Hero Class 2, fiz questão de te entregar porque é uma obra pela qual eu nutro bastante sentimentos positivos, tá bom? Eu gosto dessa parada. Faz tempo que eu não leio uma Webtoon 9, inclusive preciso me reconectar, mas é divertido você constatar que muitas obras que você tava lendo, sei lá, 4, 5 anos atrás, tudo agora tá virando dorama, tá virando animação, né? Eu vi, por exemplo, Sweet Home, que é um dos meus quadrinhos favoritos. Não sei se a Duda conseguiria colocar uma imagem. Também virou uma série na Netflix com 2, 3 temporadas. Já fugiu completamente do quadrinho, tá? Mas tá lá até hoje. Hellbound, que é uma outra webtoon, também já teve 2 temporadas. Devagarzinho, é a mesma sensação. Eu já tive essa sensação algumas vezes na vida, tá? Mas eu me lembro quando eu era moleque e eu lia quadrinhos da Marvel e DC e eu ficava pensando, puta que pariu, por que não tem filme disso, cara? Como é que as pessoas ainda não descobriram essa parada tão incrível? Isso aqui é tão divertido, isso aqui tinha que ser mainstream. As pessoas tinham que estar vendo. Passou 10, 15, 20 anos, hoje, né, tem tanto filme de super-herói que às vezes nem cabe no cinema. E a mesma coisa aconteceu comigo na Webtoon. Há 5, 6 anos atrás eu tava lendo e pensando, cacete, como é que ninguém descobriu essa parada aqui, né? Ainda, como é que ninguém achou essa fonte aqui pra fazer dorama, pra fazer novela, filme, série, o caralho todo, animação, anime, e devagarzinho as coisas vão acontecendo e a sensação é muito bacana. Eu acredito que a galera do livro, né, deve ter essa sensação mais forte ainda, mas como essa galera no Brasil não existe, eu não preciso nem comentar. Tô brincando, perdão. Um abraço pro Zé Lorinha, um abraço pra todos os meus, né, chegados aí que se conectam em livros, a gente confia em vocês, tá bom? Mas me fala a sua opinião a respeito de Weak Hero. Assistiu? Pretende assistir? Ah, Giga, eu não tô nem aí com a Webtoon, eu vou só ver a série. Minha esposa fez exatamente a mesma coisa e se divertiu. Me fala nos comentários, clica na curtida, obrigado por isso, obrigado por mais um vídeo e, claro, se possível, estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.